Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui na BDB, Biblioteca Demonstrativa do Brasil, e hoje vamos falar sobre eventos literários. Trouxemos para cá o presidente da Câmara Brasileira do Livro, Victor Tavares, trouxemos também Rogério Robalinho, da Bienal do Livro de Pernambuco, e trouxemos o Telmo Ribeiro, da Feira do Livro de Brasília. Sejam bem-vindos, meus amigos, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento de reabertura dos eventos com presença de público e vamos falar um pouquinho mais também das características e das perspectivas dessa nossa nova fase no Brasil do livro, da leitura, da cultura. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bom dia, Vitor. É uma alegria, é um prazer poder estar falando nesta manhã fria aqui de São Paulo, né? A internet proporciona isso, né? Esse encontros virtuais, né? Remotos, a gente pode falar de várias cidades do Brasil ao mesmo tempo, mas eu quero mandar um abraço aqui para o Rogério Robalinho, esse batalhador pelo livro aí no Recife e todo o estado aí, todo o estado de Pernambuco. Obrigado, bom dia, Robalinho, pelo seu evento, tá? E também é uma alegria poder falar com o Telmo Ribeiro também da Feira do Livro de Brasília. Bom dia para todos vocês. Obrigado, gente, também retribuo aqui seus votos, presidente Vitor, e também é uma alegria estar aqui com vocês, né, nessa manhã quente daqui do Recife, como sempre. Aqui estamos em pleno verão, né, daqui a pouco teremos uma multidão na praia, né, e espero também uma multidão dentro do ambiente lá do Centro de Convenções de Pernambuco, participando de mais essa edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que tem sido bem sucedida até aqui. Esperamos que tudo corra bem aí até o final. Muito obrigado. Bom dia a todos, Vitor, Tagore, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês também, partilhando, né, essa grande aventura que é, de um modo geral, ressignificar esse desenho de como oferecer novas oportunidades de acesso ao livro, à leitura, a essa população brasileira que carece desse estímulo, né? Então, está aqui nesse time de primeira linha, que empreende há tantos anos nesse contexto, para nós aqui de Brasília é um grande orgulho e queremos aprender e compartilhar com vocês as experiências que também estão sendo realizadas em Brasília. Gratidão a todos. Muito legal, eu acho que é fantástico, porque essa mesa aqui traduz um pouco do que está acontecendo, né? O Vitor já está com a feira dele alinhavada aí para o ano que vem, e o Rogério, estamos na feira, porque eu estou aqui em Recife, juntamente com o Rogério, participando desse primeiro evento, né, literário, acho que abre alas, né, do livro no Brasil, e o Telmo preparando a próxima também Feira do Livro, que vai acontecer, e quando, né? E eu acho que o que a gente veio discutir aqui também é exatamente esses formatos, a opinião de vocês para com os eventos, porque pela experiência que agora eu pude ver aqui com o Rogério, hein, Rogério, é que existia uma demanda reprimida. O que você acha? Estávamos falando ainda há bem pouco tempo aí da situação pela qual passamos, né? Estamos vindo aí de 18 meses de reclusão, não é brincadeira, lidando com uma autêntica peste, né? Onde no início a ciência não sabia sequer como conduzir a população, foi muita reclusão, muita análise, e acho que isso fez muito mal. Aí as pessoas, eu acho que a Bienal daqui de Pernambuco ela está sendo bem sucedida, em muito bom aspecto, porque ela está simbolizando, né, esse clima de esperança, de reabertura, né, de volta à normalidade do mercado livreiro e editorial e o próprio ambiente social, né, no qual estávamos todos tão isolados. Então está sendo uma festa bonita de se ver aqui. Ô, Vitor, e pergunta, né? Eu sei que a Bienal de São Paulo tem outras proporções, né? Que traz um outro tipo de, como eu posso dizer, de cuidados. Porém,
há uma perspectiva também de vocês aí de ser um grande sucesso. Quando é que vocês estão pensando em fazer? Como é que está essa história? Ô, Vitor, verdadeiramente sua pergunta é muito importante, porque, meu amigo, como disse o Rogério, né, quando surgiu essa pandemia, nós estávamos com a Bienal de São Paulo preparadíssima, toda preparadíssima, quase com 70% dos espaços ocupados, né, e com todo o planejamento, faltando, ele ia acontecer outubro de 2020, quando no início de outubro, no início de 2020, que surgiu a pandemia, com todo o nosso planejamento já praticamente sendo executado, que uma feira desse tamanho, ela não acontece assim, olha, pensei esse mês, ela acontece o mês que vem, tem todo um planejamento, uma preparação, e tem que convidar os expositores, os autores, sabe, as editoras, enfim, a gente acaba movimentando assim um mundo de gente. Eu acredito que uma Bienal do tamanho da Bienal de São Paulo, e assim também a do Recife, a gente acaba girando muitos outros negócios em torno de um evento desta magnitude, né? A gente não pensa só no livro, o livro sim, ó, seria o personagem principal de tudo, que a gente está ali para promover o livro, promover a leitura e promover a literatura. Mas, para acontecer tudo isso, a gente acaba envolvendo muita gente, muitas pessoas, muitos profissionais, né? Profissionais de mídia, de comunicação, de marketing, a gente acaba envolvendo os editores, os funcionários que vão, os livreiros, aquele que tem o ofício do livro mesmo, de vender livros, está ali presente, né? Os estandes, os montadores, as empresas que montam os estandes. Então, existe uma quantidade enorme, passagens aéreas, viagens para cima e para baixo, convites a autores nacionais e internacionais, é uma coisa assim muito grande, né? E a gente estava com tudo preparado, de fato, preparado. E aí começou. E nós temos na Câmara Brasileira do Livro uma comissão. A Câmara, ela, devido o trabalho, o volume de trabalho que nós temos, a gente divide em várias comissões. E tem a comissão bienal, comissão com empresários do setor, né, editores e livreiros e distribuidores que pensam a Bienal o ano todo. Acaba uma, já estão planejando a outra, né? E essa comissão começou, e agora? Faz, não faz? Como é que vai ser? Afasta, não afasta? Porque no início, como disse o Rogério, ninguém estava sabendo o que fazer. Acho que vai ser, vamos parar 15 dias, daqui 15 dias a gente já volta, mas foi 15 mais 15, um mês, 6 meses, um ano, e já estamos quase 18 meses, né, Rogério? Ainda com essa situação. Mas, enfim, foi uma decisão sábia da Câmara Brasileira do Livro e da própria comissão de adiar, naquele momento, acho que ela estava em abril, mais ou menos, a gente ter adiado a Bienal Internacional do Livro de São Paulo de 2020 para 2022. Foi uma decisão sábia mesmo, porque nós estávamos ficando assim com uma pressão violenta dos nossos expositores, do nosso o que vai acontecer, não vai acontecer, a imprensa, mas vai acontecer, não pode, né? Aí a gente adiou, e aí, o que a gente faz? Que 70% dos espaços já estavam vendidos e comprometidos, e esses expositores que adquiriram esse espaço vão esperar até 2022? Olha, vou falar para vocês, viu? Eu tenho aqui que agradecer em viva voz e dizer quanto que os nossos editores, os nossos livreiros, os nossos distribuidores reconhecem o trabalho, viu? E o trabalho que a gente faz com muita seriedade, que é promover o livro, conforme faz o Robalinho, como faz o pessoal de Brasília, da Feira do Livro de Brasília, e a Câmara Brasileira do Livro, quase todos, 90% dos expositores que tinham assinado os contratos para participarem da feira em 2020, assinaram o aditivo para confirmar a presença em 2022, sem querer o dinheiro de volta, porque a Câmara não tinha nem como devolver o dinheiro. Uma vez que esse dinheiro ele entra, a gente já começa a pagar os nossos prestadores de serviço, principalmente o pavilhão, que é muito caro. Aqui em São Paulo, o pavilhão e a Bienal de 2022, que vai ser de 2 a 12 de julho de 2022, não vai ser no AMB, né, no tradicional... não vai ser, eu não sabia. Não vai ser no AMB, o tradicional espaço de evento, porque ele foi privatizado, está sendo reformado. Então, não tem como acontecer no AMB, nós vamos fazer no Expo Center Norte. É até relativamente melhor, é um pavilhão
que tem vários pavilhões, né? É um grande complexo com vários pavilhões. Neste momento, estamos ocupando já o 3º pavilhão, e tem mais um, provavelmente esse vai ficar de stand-by para, se de repente tiver um volume muito grande de pessoas para recepcionar os nossos visitantes. E eu acredito que vai ser uma feira assim que vai movimentar o Brasil e, quiçá, o mundo, porque nós já temos o nosso país convidado, que nós já assinamos o documento de intenções, né? Que é o ano que vem o país homenageado com um pavilhão de 500, um espaço, né, um stand de 500 metros quadrados, vai ser o nosso querido Portugal. Portugal vai vir aqui com toda a sua cultura, a sua gastronomia, a sua história, fazendo ainda mais esse intercâmbio com a sua literatura, né, os seus autores, fazendo esse intercâmbio aqui em São Paulo, porque em 2022 nós vamos comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Então, é um momento que Portugal também vai fazer essa troca de experiência conosco. Então, esperamos sim, é um momento muito especial, esperamos que até lá 100% dos nossos visitantes e da população brasileira esteja totalmente imunizada para a gente fazer uma grande festa aí. Quero ver, sim, o pessoal de Recife, os autores e os escritores também de Brasília, de várias partes do mundo, fazendo esse intercâmbio, que eu acho que mais do que qualquer coisa, uma feira do tamanho da Feira de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou a mesma lá de Porto Alegre, e a do Recife, essas grandes feiras, a gente tem que provocar esse intercâmbio. Nós não podemos ficar só no nosso espaço, só no nosso estado, nós temos que fazer uma grande feira. Cada feira dessa que aconteça nos grandes estados, ela tem que se tornar uma feira nacional, que dê espaço para que todos possam participar, tanto o expositor, como o escritor, como o autor, enfim. Nós precisamos de fazer esse grande intercâmbio, e é isso que a Câmara Brasileira do Livro, é a missão nossa, né? Que é promover o livro, promover a literatura e promover o conhecimento por meio deste veículo que ainda ninguém consegue substituir, vai demorar muito de substituir, que é esse veículo aqui, ó, em papel, o livro, isso aqui, vai ser difícil a gente substituir isso, e eu acredito que eu vou partir para morar lá no céu, e vai continuar esse veículo aqui por muitos e muitos anos ainda, e nós não vamos ter outro jeito de substituir isso daqui, porque ele provoca o lado sensorial das pessoas. Você leva uma criança numa livraria, você vê como que ela, na livraria, na biblioteca, a primeira coisa que ela faz é pegar um livro e começar a folhear. Isso aqui não acontece no livro eletrônico, né? Muito difícil, né? Mas, enfim... Eu acho que você abriu um espaço muito interessante, porque a gente já, né, Thelma, na Feira do Livro, vamos... gente, desculpa que agora começou aqui uma bateção aqui em cima, não sei se está dando para vocês escutarem, mas deu... O Rogério abriu um espaço muito interessante para a literatura de Brasília, tá aqui em Recife, e essa benesse e esse carinho a gente vai estar... né, Thelmo, reproduzindo aí em Brasília. Conta aí quais são os seus planejamentos, Thelmo, o que vocês estão pensando em Brasília de fazer, porque eu acho que o Vitor falou algumas coisas bem interessantes sobre o quando, né, o quando fazer, que ainda traz uma certa interrogação para todos nós. Conta aí para você quais são o planejamento aí de Brasília. Perfeito. Alinhado com o que o Vitor acabou de colocar, a gente está entendendo aqui em Brasília que, a despeito das grandes limitações que a gente tem encontrado para convencer as pessoas de que é possível reunir a comunidade em torno do livro, da leitura e, de um modo geral, da literatura, isso está se confirmando aqui em Brasília como uma grande oportunidade de ressignificar a maneira como se pensa e se organizam essas diversas iniciativas. E uma questão que a gente já estava muito conectado desde 2019 era que os eventos literários, de modo geral, deveriam ser uma grande culminância de vários processos existentes ao longo do ano que estariam vocacionados para essa questão da promoção da literatura, para a divulgação do livro, para o relacionamento e a troca do ponto de vista da formação leitora. Então, Brasília vinha no movimento aqui de aguardar, especialmente, como se daria
o processo no ano de 2021 com relação à questão da vacinação, com relação à imunização dos professores, com relação à possibilidade e à concretização do nosso desejo de só realizar um evento se houvesse a possibilidade de ter educadores e estudantes nesse processo. E a gente veio construindo uma relação com a Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal no sentido de monitorar esses indicadores para ver quando seria factível a possibilidade de lançar um projeto. Por conta do empenho que o governo do Distrito Federal tem desenvolvido aí nos últimos meses com relação a essa questão do retorno às aulas, com relação à questão da vacinação dos educadores, foi se criando um cenário que, a priori, aponta, e isso será decidido agora na próxima semana, para a realização de um grande evento em Brasília ainda esse ano. A relação com a Secretaria de Educação está maravilhosa, a gente não esperava tanta aderência nesse processo, e aí vem alguns pontos que são fundamentais para a ressignificação do próprio projeto. Até então, a gente estava, como o Vitor colocou com muita propriedade, num determinado momento, o choque trouxe a paralisação, viabilizamos uma série de análises aqui para ver qual seria a extensão dos danos e o tamanho desse impacto. E, de modo geral, o nosso olhar, no primeiro momento, foi como construir um evento com as características de 2019 em 2020. E essa equação não fechava. E aí vieram as lives, vieram uma série de outras alternativas. E, à medida em que o tempo foi passando, a gente foi descobrindo também que, ao pensar as novas dinâmicas dos projetos, as novas dinâmicas dos encontros, a partir de 2020, o que estava sendo criado também não seria factível para a realização de eventos híbridos. 2020 não serve exatamente como parâmetro para 2021, a nosso olhar. Então, a questão é disrupção, né? Tanto na maneira de apresentar e de construir as conexões, quanto na maneira de conceber conceitualmente as novas propostas. E, por conta disso, o que está acontecendo em Brasília é uma reestruturação do projeto a partir de algumas premissas que foram elencadas como essenciais. Primeiro, reconhecer a importância do suporte livro físico como essencial e mantê-lo como um protagonista de todo o projeto. Entretanto, admitindo a possibilidade de que as mídias digitais devam ser apropriadas para que a dimensão da Feira do Livro Digital em Brasília também seja razoável do ponto de vista da ampliação do alcance que as iniciativas que a gente está propondo devam ter. Por outro lado, a gente repensou o projeto a partir de 2 públicos prioritários. O primeiro, e isso gerou uma nova proposta, é a família leitora. Então, nós criamos um conjunto inédito de atividades orientadas para pais, mães, mulheres grávidas e familiares de um modo geral, para que essa feira, de um modo geral, tenha uma característica mais vocacionada para a família. E, em segundo, na relação com a Secretaria de Educação, o nosso olhar aponta para a escola leitora. Então, o que antes a gente chamava de programa educativo, hoje está com a característica um pouco mais ampla, na medida em que a gente quer construir relações de longo prazo com os educadores e com as salas de leitura. Essa é a nova dinâmica que a gente está pretendendo dar. E, nesse sentido, nessa condição, faz todo sentido para nós construirmos, sim, e fortalecermos as alianças com os organizadores de feiras nacionais para que esse intercâmbio de experiências exitosas seja cada vez mais profícuo, porque, em tese, estamos militando todos na mesma causa, né? Construir um país leitor capaz de superar esse déficit de leitura que nós temos de 500 anos. Então, eu acho que é um primeiro passo que a Biblioteca de Brasília está nos oferecendo para já criar esse espaço de interlocução extremamente profícuo. O Rogério vem passando, ao longo dos anos,
por grandes experiências, tem uma bagagem extremamente rica, que pode estar criando realmente os polos de conexão entre Feira do Livro de Brasília, Bienal de São Paulo, Feira de Porto Alegre. Essa é a nossa leitura. Legal. Feira do Livro de Brasília, a priori, então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, está prevista, junto com a Secretaria de Educação, para acontecer agora em dezembro, como um grande presente de final de ano para toda a sociedade do Distrito Federal. Legal. E aí, Thelma, você falou duas coisas muito importantes, eu quero voltar, são dois assuntos que você não deixa esquecer, sobre privatização dos espaços, que o Vitor falou, e que a gente aqui percebeu que aqui em Recife, o espaço aqui é lindo, assim como a gente também tem em Brasília, que foi privatizado, e isso trouxe um problema. Mas eu quero voltar numa coisa que você estava falando, Thelma. E, Vitor, aí depois eu vou jogar para você, mas vou pegar do Rogério, porque aqui a sensação foi dessa sensação de sinergia, de trazer soluções. Porque o Rogério traz uma solução, trouxe essa hibridização para a Bienal dele. O que ele fez? Começou a Bienal já digital, todos os eventos estão sendo transmitidos digitalmente, e mesmo assim as pessoas estão vindo. Então, eu acho que tem que haver um grupo desses caras fantásticos que criam as feiras, porque tem que ser muito louco para poder entrar num processo desse, porque é uma dedicação total. E aí, Rogério, eu queria que você falasse dessas essas novas ideias que vocês trouxeram, né? Pegando isso que o Thelmo já falou, né? Porque em 2020 começaram as lives, vocês trouxeram isso para a Bienal, e, por exemplo, quando eu não posso ir assistir agora uma das coisas que aconteceu dentro da Bienal, eu assisti depois na IBienal, e vocês tiveram várias ideias. Conta um pouquinho dessas, que eu acho que são os pontos de luz que a gente pode levar como ideias para as outras bienais que têm essa característica. Porque a do Vitor é o nosso evento máximo, mas as nossas locais são extremamente importantes até para a divulgação da literatura regional. Conta aí, Rogério. O Brasil, é até um bordão já que eu tenho repetido inúmeras vezes, o Brasil, a rigor, ele não tem 500 anos de idade, ele tem 200 anos só, porque até 1808, né, quando Dom João e a comitiva, a corte real, vem para o Brasil, éramos um continente, uma grande fazenda. O Brasil era eminentemente agrário, né, com a economia baseada na mão de obra escrava, né, combatendo ainda os indígenas. Isso até 1808. 1808 para cá, isso Laurentino nos ensina, pesquisa histórica, é muito pouco tempo para a história de um país do tamanho de um continente, né? Nesse processo, inclusive, a Biblioteca Real Portuguesa, ela foi esquecida no Porto de Lisboa, né? E nesse ínterim, aí, louve-se muito aqui o trabalho que a Câmara Brasileira do Livro tem feito em São Paulo, em desenvolver o mercado editorial, parque gráfico, né? Tem uma contribuição enorme para o próprio processo civilizatório, né? Eu vejo dessa forma a Câmara, né, merece muito aplauso e tem muito mérito, mas o resto do Brasil precisa ler, e mais do que isso, precisa escrever, precisa interpretar a sua história, né, precisa produzir conteúdo nesse tempo de uso intensivo de tecnologia da informação e comunicação. O Brasil tem muita história para contar, né? Então, quanto mais unidos nós tivermos, quanto mais próximos, quanto mais pertencimento nós tivermos, melhor será para todo mundo. E eu cito aqui uma experiência das mais agradáveis, né, mais bacanas que eu já vi acontecer, foi quando, há uns 4 anos atrás, eu procurei o então presidente da Câmara Brasileira do Livro, meu amigo Torelli, e disse: Torelli, olha, eu vejo Pernambuco como uma terra que produz tanta cultura, né, de uma vastidão, não só na literatura, mas na música, no cinema, na gastronomia, em todas as expressões artísticas, e a gente gostaria muitíssimo de poder participar da Bienal de São Paulo. Enfim, a Bienal de São Paulo, para a gente, representa uma perspectiva de entrar em contato também, não só com o resto do país, mas com o mundo. Então,
A gente gostaria de ter pertencimento com isso. Se você pudesse nos ceder uma área de 60 metros quadrados, eu tenho certeza que a gente aqui teria capacidade de mobilizar os fazedores de cultura pernambucanos que dialogam com a literatura em estar presentes aí. E conseguimos, né, essa cessão de espaço, a Bienal de São Paulo gentilmente nos cedeu e nós ocupamos. Aí vem o lado engraçado disso aí, porque como não tivemos, né, nessa loucura, não tivemos aqui suporte do poder público, né, dialogamos com um, com outro, não vale a pena aqui nominar, mas não tivemos sucesso. Mas desenvolvemos um projeto chamado Pernambuco Continente Imaginário, né, e nos fizemos representar com um stand muito bacana na Bienal de São Paulo, e através de uma convocatória ocupamos todos os espaços da nossa grade, né, das pessoas que gostariam de estar na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, se apresentando, estabelecendo conexões com o mercado editorial, com o parque gráfico, né, produtor de conteúdo. Foi sim, e o mais engraçado é porque eu precisei procurar o presidente de uma companhia de bebida daqui, a Pitu, que produz cachaça, e argumentei com ele, disse: amigo, aguardente e literatura abrem a cabeça. Você precisa nos patrocinar. Né? E com um argumento desse, ele riu, né? Mas a gente vai dar visibilidade, a gente vai dimensionar, a gente vai agregar valor aí ao teu produto. E ele achou muita graça, o patrocínio não foi nada expressivo, mas baseado em muito voluntarismo, conseguimos nos fazer movimentar. Cada um dos participantes bancou a sua passagem, a sua hospedagem. O pessoal estava muito habituado àquela política. Não, mas olha, eu sou indicado de fulano, né, e eu sou ligado aqui a um político A, B, C, D, Z. Né? Eu disse: olha, não é por aí. A gente precisa ter produtos com valor agregado, a gente precisa ter produtores que tenham dimensão, seja na área do cinema, seja na área da literatura, enfim. E fizemos aqui uma pequena curadoria e foi um grande sucesso. Eu me lembro do prazer de estar nesse ambiente e o Loyola Brandão, todos os dias, né, ele estava lá no nosso stand acompanhando aquilo ali, achando muita graça, né? E eu espero que a gente tenha trazido uma contribuição e ter dado um exemplo assim, de muita força, de muita determinação, muita força de vontade, né? E para a gente ficou aí essa possibilidade latente. A gente pode fazer essa integração e a gente quer muito pertencer cada vez mais à Bienal de São Paulo, à Bienal de Brasília, à Feira de Brasília, né? À Bienal do Rio, né? Disseminando o hábito da leitura, estimulando o surgimento de novos escritores e fazendo daí do ambiente da economia, do conhecimento, uma possibilidade concreta de desenvolvimento econômico e social. Rogério, e na verdade eu tinha também perguntado, porque você fez nessa tua Bienal uma hibridização do digital. Sim. Como é que foi a aderência do público? Porque ela aconteceu antes da Bienal, vocês fizeram uma e-Bienal. Isso. Que eu achei também uma grande sacada para uma forma meio que de ver a temperatura que as pessoas e os leitores estavam para aceitar a Bienal presencial. Como é que foi essa experiência? Valeu a pena? Porque vocês continuaram com a tua feira, mesmo aqui agora rolando, também ela toda passada digitalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, porque eu acho que é uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Vitor, ela é uma plataforma de negócios, na verdade, que nós desenvolvemos aí ao longo de um ano, né? Nós contratamos o desenvolvimento dessa plataforma e, na verdade, como tudo na área de tecnologia, ela precisa ser testada, né? E existem inúmeras integrações que precisam ser feitas, inclusive com relação a meios de pagamento, né? A divulgação dessa possibilidade como um meio concreto de fazer negócio e valorizando não somente os produtos, mas também serviços, né? A plataforma ela é uma plataforma
de e-commerce, que ela traz perspectivas concretas de você difundir, vender produtos e serviços. Os conteúdos eles ficam lá perenizados, todos eles. Então, esse trabalho de articulação que o presidente Vitor estava falando ainda há pouco tempo, de você contactar, né, os expoentes, os escritores, né, essas criaturas que fazem o encantamento nas nossas feiras, esses debates que são riquíssimos, eles ficam lá agora perenizados para que as atuais gerações e as futuras elas possam acessar também essas masterclass, essas oficinas, né? Todo esse ambiente da economia do conhecimento. Eu acho que isso é muito relevante e isso também estabelece mais e melhores perspectivas de fazer negócios. Essa ferramenta está disponível, ela pode ser utilizada a qualquer tempo e em qualquer local, né? Pode ser, isso aí como é uma ferramenta testada, ela pode perfeitamente, inclusive, ser utilizada aí para se fazer um evento em Brasília, se fazer um evento em São Paulo, né? No município do Sertão. É uma perspectiva que dialoga perfeitamente com esses novos tempos que estão surgindo desse Brasil, desse mundo pós-pandemia, e estamos aqui para conversar em torno dessas possibilidades. Viu? Vai ser uma alegria poder trazer essa possibilidade, já, como eu estou dizendo, já testada, e que ela é oriunda do ambiente acadêmico daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Contratamos alguns PhDs, né? Aqui se chama Centro de Informática, e eles têm já bastante prática aí na lida, né, com o mundo acadêmico e agora também com o mundo dos negócios. Estamos às ordens. Isso é uma sacada muito grande. Eu gosto, hein, Thelmo, que a gente pode até, como é que é, nesse mundo nada se cria, tudo se copia ou se transforma, não é verdade? Eu acho que vale a pena fazer essa interação com o Rogério. E aí, Vitor, a bola cai para você. O que vocês estão preparando para a Bienal? Existe também uma base tecnológica aí, para quem não quiser ainda, não estiver confortável de ir para a Bienal do Livro, poder participar de forma virtual? Como é que vai ser isso? Então, Rogério, a gente está o tempo todo pensando, né? Pensando e nos integrando nessa nova realidade que a gente não tem como não viver com esse novo mundo digital, virtual, as novas tecnologias, né? O Torelli, que me precedeu na presidência da Câmara Brasileira do Livro, deixou um caminho muito bem pavimentado para a gente seguir por aí, fazer da Câmara Brasileira do Livro uma grande plataforma de serviços para quem trabalha e para quem precisa de qualquer coisa do livro, né? Por exemplo, hoje a Câmara Brasileira do Livro, você precisar de buscar o ISBN, que é aquele código que é o controle mundial do livro, né? Que é aquele que está atrás, é o código de barra que está atrás, e cada livro tem o seu, como se fosse o seu CNPJ. Isso quem certifica, a certificadora brasileira hoje do ISBN, né, a agência certificadora, é a Câmara Brasileira do Livro, homologada pela Agência Internacional de Londres. Então, se você entrar na plataforma de serviços da Câmara Brasileira, você vai conseguir fazer isso em tempo real. Você não vai ter vou pedir, esperar mais 15 dias, sem pagar o boleto, tal, não. Você entrou, você é associado, pegou, e não só para associado, para qualquer um que queira fazer um livro, pode pedir o ISBN, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer editora, né? E depois nós temos lá outros serviços, como o registro de obras em blockchain, você pode registrar suas obras, seus documentos remotamente. Nós temos serviços assim, o próprio Prêmio Jabuti já está nessa plataforma, você vai escrever o Prêmio Jabuti, o seu livro, ele já está ali tudo ali organizado, parametrados ali para você poder acessar essa plataforma e fazer a inscrição do seu livro, né? Nós temos lá a ficha catalográfica diretamente, né? Enfim, você tem muitos serviços que antigamente era tudo manualmente, hoje a internet e essas grandes plataformas de serviços, os grandes recursos virtuais, fez com que a Câmara hoje ela esteja num momento muito digitalizada. Se não fosse isso, Rogério, nós íamos deixar muitos dos nossos associados e o mercado editorial
na mão, porque a partir do momento que o governo de São Paulo falou ninguém pode mais trabalhar, tudo, ficar em home office, se a gente não tivesse preparado a Câmara Brasileira para poder entrar nesse novo mundo, esse mundo digital, até hoje, o nosso escritório ali no centro de São Paulo, que é onde fica a Câmara Brasileira do Livro, ali em Pinheiros, não tem ninguém, só fica só o segurança durante o dia e a noite fechado. A semana passada eu estive lá, vendo os documentos, parece que você está entrando assim no local, assim, no ambiente fantasma, né? Cadê os funcionários? E a Câmara Brasileira trabalhando, todo mundo de home office. Eu não sei, acho que nós vamos voltar o ano que vem, devagarzinho, com menos pessoas, mas, enfim, falando da Bienal do Livro, da Bienal Internacional do Livro Digital, nós fizemos já a primeira Bienal Internacional do Livro Digital o ano passado, no final do ano, e foi um sucesso. Tivemos mesas lá com mais de 2.000, 3.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Tivemos uma mesa no sábado à tarde, com jogos do Campeonato Brasileiro já rodando, né? Voltando, né? Nós tivemos lá mais de 3.000 pessoas com o professor Karnal, com o professor Cortella, Camon Jacóin, enfim, com o próprio Inácio de Loyola Brandão, que vai ser o nosso autor homenageado, a personalidade literária homenageada do próximo Prêmio Jabuti. O Inácio de Loyola Brandão é o nosso autor homenageado nesse Prêmio Jabuti que está acontecendo agora. Inclusive, para você ver como o nosso mundo ele é dinâmico, o nosso mundo literário, nossa bibliodiversidade, a gente não para de produzir, porque se a gente está produzindo porque tem alguém querendo ler ou descobrir as nossas histórias, as histórias que a gente coloca nos livros. Nós tivemos mais de 3.400 inscrições, mesmo no ano de pandemia, nós tivemos um número muito grande de novas publicações, inclusive muitos autores independentes escreveram seus livros no Prêmio Jabuti, e muitos autores do Norte e Nordeste. Isso, para nós, foi uma alegria saber que a gente está criando, como disse o Robalinho, a Câmara provoca essa conexão, né, essa integração literária com todo o Brasil, de norte a sul do Brasil. E uma coisa que nos chamou a atenção na primeira Bienal Internacional do Livro Digital que nós fizemos no ano passado, primeiro, nós tivemos uma preocupação de deixar a plataforma aberta. A Câmara Brasileira ela tem que promover o livro, e promover o livro você não pode criar dificuldades para quem quiser participar da mesa, ter que criar uma senha, uma contrassenha, escrever e vai e volta. Não, está acontecendo, você entra nos canais digitais da Câmara Brasileira do Livro, ou no Facebook, no Instagram, ou no YouTube, aí você começa a participar como se você estivesse andando pela Bienal do Livro presencial. E o que provocou isso, Vitor? Isso provocou uma coisa muito bacana, nós sentimos muito confortável e com a nossa missão praticamente sendo atingida por completo, porque nós tivemos gente participando de norte a sul do Brasil, né? Quem tem uma boa banda larga pôde participar, conseguiu ver o seu autor, as suas mesas, escolher suas mesas, ouvir, debater, interagir com seus autores, e gente até de outros países. Portugal, tivemos tanta gente assistindo, dos Estados Unidos, da França, né? Da Espanha, da Itália, nós tivemos assim gente participando de várias partes do mundo e o Brasil quase que por completo, né? Então nós nos sentimos muito confortáveis. E a próxima Bienal Internacional do Livro, que vai acontecer o ano que vem, de 2 a 12 de julho, ela vai ser híbrida. Nós vamos ter, as mesas vão estar acontecendo assim presencialmente lá no pavilhão e sendo retransmitida pelos nossos canais para que a gente possa promover também. Promover não, dar essa possibilidade para que essa seja cada vez mais a nossa literatura e os nossos eventos literários seja muito mais inclusivo, que a gente não exclua ninguém, todo mundo pode participar, não importa que estado, que cidade, onde esteja. Tendo uma boa banda larga, pode participar, e para nós vai ser uma grande satisfação e uma grande alegria. E o próprio o expositor também, o autor que está ali promovendo seu livro, ele vai poder vender pelos canais de venda que provavelmente a editora vai disponibilizar. Então, a gente está criando cada vez mais elementos facilitadores para criar essa interação, nessa sinergia entre o autor, o escritor, o editor e, principalmente, encontrar o seu leitor. E quando você encontra o seu leitor, que ele tenha facilidade de encontrar suas obras. Uma coisa eu acho muito interessante, porque também vai acontecer um outro efeito, que, por exemplo, eu de Brasília posso estar em São Paulo, mas também posso estar em Recife e vou poder estar em Brasília. E aí acontece uma coisa bem interessante. Nós temos uma quantidade de medalhões na literatura, e isso vai ser uma outra coisa, que sempre rodam essas feiras. E o que tem de diferente, então,
para que eu veja nessas feiras, que para mim é a literatura regional, que eu acho que deve ser sempre muito, a prata da casa tem que ser realmente mostrada. E aí eu quero jogar uma coisa que é uma coisa mais técnica, mas assim, e eu acho, e os espaços? Porque eu sei que uma coisa que é muito difícil, e Vitor, você falou lá atrás que o AMB, eu não sabia disso, foi privatizado, né? E esses espaços, eles trazem grandes espaços, são necessários, por exemplo, aí, Rogério, depois quero que você fale, esse espaço, eu não sei como é que foi que aconteceu, mas ele foi cedido pelo governo, mas é um espaço lindo, tem ar-condicionado, tem uma estrutura, dá um ótimo conforto para a gente estar, porque aqui a cidade, a terra o clima, né, é um clima de bastante calor, mas ao mesmo tempo, por exemplo, para Brasília, isso às vezes é um óbice. E aí, Vitor, como é que vocês, que aí eu quero que passe depois a palavra para o Rogério e para o Thelmo, como é que eles veem isso? Porque eu acho que isso aqui também fica com a mensagem para os próprios governos, porque esse espaço é importante que as estruturas culturais elas existam, senão você não consegue também fazer um grande evento como esse, né? E proporcionalmente o tamanho de suas cidades. Ô, Vitor, queria que você falasse um pouquinho desse assunto, depois eu vou passar para o Rogério e aí, Thelmo. Então, Vitor, o AMB, ele é eu considero, eu sou paulistano, né, nasci nessa cidade. Para você fazer evento, tem 2 lugares assim que é a coqueluche aqui em São Paulo, quando você fala eventos culturais, eventos literários. O Ibirapuera, o pavilhão de Ibirapuera, mas que era o concurso, era ali que acontecia Bienal do Livro, o pavilhão da Bienal de Artes, né, que até confunde um pouco, que agora está tendo a Bienal de Artes, eu estava caminhando pelo Ibirapuera, e o pessoal tinha até uma família caminhando, o que é ali? Está tendo a Bienal, outro falou assim, mas é a Bienal do Livro? Eu estava com a minha esposa, falando, não, fala que não é a Bienal do Livro, é a Bienal de Arte, vou lá falar para aquela família que a Bienal de Arte, a do Livro vai ser o ano que vem, lá no Center Norte. Daí, tudo bem, eles vão descobrir, deixa eles lá conhecer a Bienal de Artes que está acontecendo, vai até o final do ano, né? E depois você tem o AMB. O AMB fizeram aquele pavilhão para os grandes eventos aqui em São Paulo, né, de negócios e de eventos culturais, né? Mas ele vinha, de um tempo para cá, muitos anos, ele vinha sendo assim tratado de um jeito muito relativamente o poder público não deu a atenção que deveria ter dado, que era modernizando passo a passo, fazer com que ele ficasse esse grande pavilhão, ele fosse um pavilhão moderno, com facilidade de entrada, a banda larga, telefonia, enfim, toda a infraestrutura, né? Segurança, climatizado, transporte fácil de chegar, tal. Ele foi ficando um pouquinho depreciado. E eu acho que, nesse caso aí, a prefeitura, que é da prefeitura, né, não é uma privatização, é uma concessão por 30 anos, né, que eles fizeram com uma grande empresa de eventos, que inclusive é uma empresa que ganhou essa concessão, uma empresa francesa. Enfim, para nós, a gente já estava percebendo isso, e a gente, por exemplo, todos os anos a gente fazia a Bienal do Livro, e o livro ele não aceita desaforo em termos assim de papel não aceita caloria, não aceita poeira, não aceita umidade, né? Não aceita água, né? E a gente tinha um problema danado. Na época que a gente fazia a Bienal, a gente ficava torcendo para que aqueles 15 dias não chovesse em São Paulo. E São Paulo chove muito, né? Em qualquer parte do ano, exceto no inverno, né? Mas aí o que acontecia? A gente ficava preocupado porque o que tinha de goteiras, a infraestrutura estava muito, muito ruim mesmo, né? Então, a gente sabendo que já estava aquele processo de concessão, vai ter a concessão, como é que a gente vai? Fecha um contrato no pavilhão, porque a Bienal é 2 em 2 anos, ela não acontece de ano em ano. Ano em ano você é mais fácil, você faz um contrato, você vai mudando. 2 em 2 anos, tem que fazer um contrato agora para acontecer daqui a 2 anos. E se nesse intermédio acontece uma privatização, uma concessão, onde a gente não tem como mudar a Bienal para um outro pavilhão com menos de 1 ano, né? Aí optamos para já mudar o pavilhão antes da concessão, e de fato aconteceu a concessão. Só que qual que é a vantagem do AMB? No caso de ser um grande pavilhão, acessibilidade, ele é muito fácil de chegar, do lado da Marginal Tietê, grandes avenidas, metrô próximo, tal, né? E qualquer outra facilidade, o tamanho, pé direito alto, você quer fazer um evento bacana, 2 andares, tal, pé direito, você fazer aquela coisa que dá aquele impacto que chama atenção, né?
em termos de plástica, né? De questão de infraestrutura. E uma outra coisa que nos chamava a atenção, que é o AMB. Quando você fala de fazer um evento em São Paulo, vamos para o AMB. Mas aí aconteceu que tivemos que sair. Só que, sendo do governo, qual que é uma vantagem muito grande para eventos assim em termos culturais? Aí tem o poder público que sempre tem que estar junto conosco. Quando fala de cultura, de dança, de música, de festa, de carnaval, sabe? Coisas populares, livros, literatura, música, shows. Você tem que ter o espaço. O poder público em qualquer cidade, seja pequena, média ou grande, não é grande cidade, ela tem que ter o espaço dela. Porque um espaço desse, sendo privado, ele é muito caro. Os 15 dias que a gente precisa para poder fazer uma Bienal é coisa assim de 6, 7, 8 milhões aqui em São Paulo, para você alugar aí 50, 60 mil metros quadrados, entendeu? Naquele espaço. Quando é do governo, o governo entra com a contrapartida. Mesmo que a gente tenha que pagar, e sempre pagamos, mas a gente paga sempre com um valor subsidiado. Aquilo está fazendo um evento, promovendo a literatura, promovendo a cultura, difundindo conhecimentos e o saber. Então, a prefeitura entra, por isso que sempre a logomarca da prefeitura, a Secretaria de Educação da prefeitura, ela entra muito forte, porque é a contrapartida que a prefeitura nos dava. Agora, nós temos que pagar praticamente valor cheio. Então, passa a ser, lógico, pavilhão privatizado lá do Center Norte, é um pavilhão privado, você tem toda a infraestrutura, banheiros químicos, enfim, geradores, internet, climatizado, que você entra lá e está tudo, a entrada toda de granito, tá uma coisa bacana mesmo, mas o custo é outro. E quando você está num pavilhão sendo do Estado, sendo do poder público, você tem a facilidade de conseguir ele de uma forma que proporcione uma feira, um evento com custo menor, e isso facilita a todos, a quem vai fazer, ao expositor e também, principalmente, ao visitante, que vai poder ir, muitas vezes, até sem pagar o ingresso ou pagando o ingresso de uma forma simbólica, né? Esse é o objetivo, difundir muito a literatura, o livro e a cultura por meio desse excelente veículo que é isso, que é o livro. Eu acho assim, né? Quer dizer, aí é uma opinião, e é por isso que eu acho que quero deixar aqui o recado para o poder público, e a gente não pode deixar isso, porque faz parte de ter estrutura para eventos culturais, e a cultura é muito delicada, porque a primeira coisa, ninguém esquece de ter fome, mas as pessoas esquecem de ter cultura, né? Então, eu acho que é uma coisa, e aí, Rogério, queria que você desse um pouquinho da sua experiência daqui de Recife. Eu acho que, em última análise, e sobretudo nesse tempo que a gente vive agora de pós-pandemia, né, todos nós, até nossos pais, nossos filhos, nossos netos, se habituaram de uma forma absurda a lidar com a telinha, seja a tela da televisão, tela do tablet, tela do smartphone, né? No livro, ao manusear um livro, você tem acesso ao ambiente da imaginação. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Você desenvolver a capacidade imaginativa. Nesse sentido, quando a gente transporta essa discussão para o ambiente físico, aonde acontecer uma feira, aonde acontecer uma Bienal de livros, né? Claro, é extremamente relevante, né, que ela tenha uma infraestrutura, que ela disponha de uma boa condição logística, mas eu acho que é fundamental que ela tenha, ela seja uma referência da sua localidade. Eu tenho como exemplo muito, muito forte aqui a Feira do Livro lá de Porto Alegre, que é uma das feiras mais lindas, né, que eu já fui na minha vida, e a própria feira lá de Lisboa, que acabou de acontecer, né, e elas acontecem em praça pública, né? Então, veja, esse suporte que o presidente Vitor ele coloca, esse suporte do poder público, lógico, ele é fundamental, ele é além do necessário, né? Mas não necessariamente, talvez, ele precise se dar em torno de um ambiente fechado. Lá em Porto Alegre também, inúmeras vezes que eu estive lá, chove bastante, mas há uma proteção, há um encantamento. Eu acho que essa palavra ela é uma chave, sabe? Ela é uma gazua que ela abre as possibilidades. É fundamental que haja encantamento na feira de livro, que, em última análise, a pessoa que manuseia, a pessoa que utiliza um livro, ela busca conhecimento
e encantamento. E cada uma das nossas cidades, cada um dos nossos estados, né, ele precisa ter essa identificação. É bom que tenha, né, que a Feira de Brasília ela tenha essa caracterização, que ao ir, seja de uma forma presencial, de uma forma remota, a pessoa saiba que está participando, ela tem pertencimento, né, ao que está sendo feito em Brasília. É importante que os nossos representantes, sim, porque o político ele é a pessoa que nos representa, né, que haja essa permeabilidade, essa acessibilidade para que a gente possa frequentá-los, possamos argumentar e que eles possam contribuir de uma forma cada vez mais ativa com essas tantas feiras que são necessárias no Brasil. Ô, Rogério, mas aqui em Recife, aquele espaço é do governo ou ele é particular? Aquele espaço é do governo, ele é do governo, mas nós pagamos. Né, isso daí. O que é que nós fizemos aqui? Né? Nós nos entendemos através de uma entidade representativa, que é o Convention Bureau daqui de Pernambuco. Nós procuramos todos os outros fazedores de feiras, né? E, através do Convention Bureau, estabelecemos uma interlocução com o poder público e mostrando a quantidade de profissionais que estavam desempregados, que estavam paralisados aí na pandemia, e que seria uma coisa razoável que fosse interpretado que o mesmo protocolo que é adotado para os shopping centers que estão abertos, né, quando eles foram liberados para funcionar, que uma feira de negócios, que é uma Bienal de Livros, que ela tenha o mesmo protocolo sanitário. Não faz sentido pensar de uma forma diferente. Então, coletivamente, né, houve essa discussão, houve essa assinatura de um documento, meses atrás, que nos permitiu aí essa ousadia, né, de empreender, de pensar em empreender e convencer os nossos expositores, e na sequência disso daí convencermos também o público, que todos os protocolos sanitários estariam sendo observados e que, em última análise, quando a gente quer vender uma Bienal de Livros, a gente precisa vender, em primeiro lugar, segurança, que as pessoas se sintam mais seguras na Bienal do que em suas próprias casas, porque nós instalamos equipamentos dos mais sofisticados, né, de identificação facial, para não permitir, né, que ninguém, ou ao entrar na feira, ou ao passear, possa ser identificado sem máscara. Se ele for identificado sem máscara, ele vai ser convidado, né, a colocar lá equipamento, que é recomendado como uma das melhores proteções sanitárias, mas também aparelhos que combatem o vírus, né, aqueles vaporizadores que vocês viram estão instalados, os totens, né, com álcool em gel, enfim, todos esses cuidados, um posto de assistência instalado, que é do próprio governo do Estado. Nós convidamos a Secretaria de Saúde a estar conosco nesse esforço, monitorando, fazendo testes rápidos, né, onde você se submete ao teste e 15 minutos depois, se você tiver com Covid, ele já indica, né, e a pessoa já é orientada a procurar os cuidados médicos. Então, todos esses cuidados eles foram adotados e a mídia foi acionada, né, para mostrar que as pessoas estão conosco lá, gerando negócios, né, estabelecendo esse encantamento que é fundamental para o universo da cultura, da qual os livros fazem parte, e estabelecendo aí um portal, né, de contato com o novo tempo que a gente espera há 18 meses que esse tempo chegue e acreditamos esteja já bem perto de chegar. Vou abrir aqui para o Thelmo. Thelmo, faz suas considerações, né, sobre esse assunto aí dos espaços, que eu acho que é muito importante. Né, dê o seu recado, porque eu acho que a gente já está chegando aqui no nosso final e já se despedindo para a gente pegar também o adeus aí do Rogério e do Vitor. Thelmo, como é que é o espaço em Brasília? Como é que você está pensando isso? Hoje você tem apoio do governo, não tem? Como é que é? Aqui em Brasília, você tem o privilégio de produzir um evento numa cidade cujo centro histórico é tombado. Então, a ocupação criativa desses centros já é, por si só, um grande objetivo da própria Feira do Livro.
admitindo que a Feira do Livro de Brasília é uma ação da sociedade realizada há mais de 35 anos, a gente entende que ela deve estar cada vez mais perto do público. E, nesse sentido, aqui em Brasília, quando você pensa num espaço fechado, que são os centros de convenções, de um modo geral, eles são centros já privatizados. E essa característica torna a ocupação desses equipamentos muito caros e, de certa forma, em alguns contextos, até inviável. Como o Vitor colocou, né? Uma feira de 10 dias que demanda uma pré-montagem e uma desmontagem razoável, ocupa um equipamento desse por praticamente um mês. Então, isso torna o projeto inviável se não houver a participação pública. Entretanto, os equipamentos são privados, e isso inviabiliza, de certa forma, uma negociação, trazendo contrapartidas econômicas, sociais, enfim. E uma adoção clara no nosso planejamento aqui, do ponto de vista estratégico, foi que a Feira do Livro, por ser de Brasília, não ser um evento com a característica internacional, nem tampouco regional, mas com forte DNA local, ela deve ocupar os equipamentos públicos, sim, de cultura e de educação do Distrito Federal. Nesse sentido, o nosso olhar aponta sempre para essa questão do Conjunto Cultural da República, que é um lugar de fácil acesso, do lado da rodoviária, tem lá seus problemas do ponto de vista de estacionamento e algumas outras questões, mas a gente entende que é uma ação afirmativa, realizar a feira abraçando o Museu da República, abraçando a Biblioteca Nacional e empoderando o artista, o autor, o escritor local, de modo geral, a tomar posse do que, de certa forma, já é do público. Então, a nossa estratégia tem sido muito desafiadora no sentido de ocupar esse equipamento, ocupar essa região, colocando o livro e a leitura como protagonistas nesse processo. E a intenção é manter essa estratégia viva, no sentido de fazer com que as próximas 35 edições da Feira do Livro de Brasília sejam marcadas por esse ato de empoderamento que a gente está propondo para toda a cadeia criativa, mediadora e produtiva do livro no Distrito Federal. Então, uma opção estratégica nossa, das mais delicadas, porque isso implica uma série de responsabilidades, mas atuar nesse sentido de fazer com que o livro possa estar num patrimônio tombado, recebendo o destaque que merece, isso é uma opção que a gente não abre mão nesse momento. Então, hoje, a Feira do Livro de Brasília se propõe a estar ali no Conjunto Cultural da República, em área aberta, como o Rogério colocou, no que diz respeito às referências, como a Feira de Porto Alegre, que a gente também tem uma admiração enorme pela maneira como ela se dá, né? E a gente quer fazer com que Brasília, de um modo geral, se torne referência nesse processo de ocupação e, de alguma forma, de democratização do acesso em função do ponto estratégico que o espaço propõe, né? Dito isso, uma questão que cabe ser colocada ainda, a nosso ver, é que, por ser Brasília, capital do Brasil, a gente entende que a nova gestão da Câmara do Livro tem a responsabilidade de abrir o espaço para que as manifestações artísticas, literárias e culturais do país possam ser reverberadas aqui com muito mais ênfase. Então, Rogério, desde já estendemos o convite a você para a gente pensar juntos a melhor maneira de colocar essa cultura riquíssima que o seu Estado produz e dar evidência a ela aqui já esse ano, à medida em que o projeto ganha essa conotação cada vez mais aberta de ocupação, não só do artista local, mas do artista do Brasil, que nesse momento precisa ter espaço e vez e voz cada vez mais ampliada ao longo desses próximos meses que virão.
Agradecemos a parceria já desde 2019, que a equipe do Vitor já ofereceu a Feira do Livro na última edição. Foi a primeira vez que a Feira do Livro de Brasília teve um apoio direto, não é a primeira vez, mas teve um apoio direto e uma sensibilidade enorme da Câmara Brasileira no sentido de mobilizar e sensibilizar os livreiros nacionais para terem acesso ao que estava se produzindo aqui no Distrito Federal e ampliando e irradiando de uma forma positiva o que se propunha fazer. Esse ano, a gente pretende ainda fortalecer ainda mais esse vínculo, né? E, por último, agradecer a esse trabalho brilhante que a biblioteca tem feito, no sentido de abrir espaço para o diálogo, a troca de experiências e a reverberação positiva do que se tem feito no país de forma exitosa, no sentido da promoção do livro, da leitura e da literatura brasileira. Então, me despeço reforçando o convite, né, para que, inclusive, a própria biblioteca possa estar conosco lá, difundindo e divulgando essas ações que brilhantemente vocês têm desenvolvido, né, e nos colocando à disposição para o fortalecimento das parcerias, não só com relação a Pernambuco, mas a todo o Brasil que está assistindo e participando dessa mesa, que nós temos abertura para dialogar, assim como estamos criando aqui em Brasília uma iniciativa nova chamada Brasília Mais Autoral, orientada, inclusive, para pegar ampliar o espaço de participação daqueles pequeno produtores e editores do Distrito Federal, cedendo, inclusive, gratuitamente espaço para que isso aconteça. Basicamente, agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, Thelmo, obrigadíssimo. Biblioteca, eu agradeço em nome da biblioteca pelo espaço, pelo carinho. Rogério, você, para suas considerações finais, nosso adeus, já chegamos aqui ao nosso limite de tempo. Mande aí um abraço de Pernambuco. Generosidade de vocês por uma conversa tão profícua, tão integrativa, e a minha expectativa é que, de fato, possamos seguir cada vez mais próximos, cada vez mais identificados, trabalhando para identificar mais escritores, estabelecendo melhores negócios para o mercado editorial e livreiro. Contem conosco, aqui a Companhia de Eventos, a equipe, Vox Produções, Ideação, estão às ordens para que a gente possa promover esse contato com o Brasil que a gente precisa ver chegar. Vitor, você, São Paulo, mande o seu grande abraço, por favor. Obrigado, Vitor Tagore Alegria, obrigado à biblioteca, a você, Rogério Robarinho, a você, Thelmo Ribeiro. Muito bom bater um papo com vocês. Eu acho que aqui fica um recado. Tenho certeza que cada vez mais nós temos que criar essa sinergia, esse intercâmbio entre nossas feiras, tá? A Câmara Brasileira do Livro, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, sempre estará à disposição de vocês, e depois de você, Rogério, de você, Thelmo, mas dos outros que vão nos assistir, nos ouvir aí. Procurem a gente, que a gente está aqui. São 75 anos de experiência, não é de experiência só da Câmara Brasileira, da Câmara Brasileira, mas sim de troca de experiência entre vocês. Eu estava vendo o Rogério falar da questão dos protocolos, provavelmente nós vamos ter que conversar um pouco com você, Rogério, como que foi que você fez aí com a sua Bienal do Livro do Recife, em termos de protocolos, para depois a gente fazer aqui, dentro das regras aqui do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, mas a sua experiência é muito boa, e a gente vive de experiência, que nem, por exemplo, a gente fazer a nossa Bienal virtual, primeira Bienal virtual, nós nos espelhamos muito, nós usamos muito a experiência da Fliposso, do Festival Literário de Poços de Caldas, né? Lá com a minha querida Gisele, ela nos deu uma experiência, foi pioneira naquilo, e nós tiramos algumas ideias para poder fazer a nossa, e a gente vai vivendo de experiência e mais experiência. O espaço aqui em São Paulo provavelmente
está aqui já reservado para você, Rogério, novamente. Queremos ver os seus autores, os autores do Recife, de Pernambuco, os empresários do setor editorial e livreiro, e também o pessoal de Brasília. Então, só entrar em contato com a Secretaria da Câmara Brasileira do Livro. Nós temos lá uma gerência só que cuida de eventos dos eventos literários da Bienal de São Paulo, que é a nossa querida Cíntia Favila. Você pode entrar em contato, que vocês vão ser sempre recebidos de braços abertos aqui em São Paulo e pela Câmara Brasileira do Livro. Bom dia e obrigado pelo convite. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que assistiram aqui conosco. Esse bate-papo sobre os eventos literários do futuro, que agora vão voltar a acontecer. Tivemos aqui Vitor Tavares, da CBL, Telmo, de Brasília, e Rogério, de Pernambuco. Muitíssimo obrigado. Gente, até a próxima. Obrigado por honrar aí a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, que se sente muito feliz em ter vocês aqui e o tempo de vocês conosco. Um grande abraço.